Hoje vamos entrar numa barbaria onde o tempo parece ter parado. É um palco modesto, mas é aqui que se desenrola uma história incrível sobre a memória, a arte e a linha muito ténue que separa a admiração do esquecimento. Vamos conhecer o mestre Finezas. Só a barba. Parece um pedido simples, do dia a dia, não é? Mas esta vontade, esta tranquilidade do narrador ao sentar-se na cadeira, é algo recente. Por trás desta frase tão banal, esconde-se uma história complexa de uma relação que deu uma volta de 180 graus. E é aqui que a curiosidade nos pica. Quem é, afinal, este mestre Finezas? É só o barbeiro da aldeia? Ou há muito mais para descobrir por detrás daquela navalha? A resposta, claro, está escondida nas memórias de quem nos conta a história. E é por aí que vamos começar. Para percebermos esta transformação toda, temos que olhar para o mestre Finezas através de dois pares de olhos muito diferentes, os do narrador em criança e os do narrador já adulto. O que vamos descobrir são, na verdade, duas versões completamente opostas do mesmo homem. E olhem só para este contraste. De um lado, o medo, o terror quase. Do outro, hoje em dia, a ternura e a confiança. A admiração, que era distante, tornou-se numa cumplicidade quase íntima. A grande questão é, o que aconteceu pelo meio para provocar uma mudança tão radical? Bem, a origem do medo é fácil de perceber. Em criança, para o narrador, ir ao barbeiro era um verdadeiro pesadelo. Ele sentia-se uma pobre criatura indefesa nas mãos do mestre Finezas, cujos braços compridos e magros lhe pareciam as patas de uma aranha. É uma imagem incrivelmente forte que nos transporta logo para o desconforto daquela cadeira. Mas e aqui é que a história fica ainda mais interessante. Por detrás de todo aquele medo existia também uma admiração enorme. E essa admiração não tinha nada a ver com a sua habilidade com a tesoura. Vinha da vida, digamos, secreta que mestre Finezas vivia fora da barbearia. E a revelação é fantástica. O barbeiro austero e silencioso da aldeia era, na verdade, o principal ator amador da região. Em palco, ele transformava-se. Era sempre o herói trágico, o defensor dos mais fracos, que morria de forma dramática no fim, para grande comoção, especialmente das senhoras na plateia. O talento dele era tão reconhecido que, numa noite, a sua personagem morreu logo no início da peça e o desapontamento na sala foi geral. O público sentiu-se defraudado, o espetáculo ficava mais pobre sem ele em palco. Isto dá-nos uma ideia do enorme estatuto que ele tinha na comunidade. E como se não bastasse, havia ainda outra faceta do seu talento. Nos momentos mais calmos na barbaria, o mestre Finezas pegava no violino e tocava. O narrador lembra-se de parar os seus jogos de criança, ficar ali, suspenso no tempo, a ouvir aquela música que enchia a aldeia de uma melancolia suave. Um ator, um músico, um verdadeiro artista. Mas essa imagem de glória pertence ao passado. A história dá um salto no tempo. E o homem que encontramos no presente é uma sombra daquele artista aclamado que acabamos de conhecer. Os sinais do tempo são implacáveis. O cabelo, que era escuro, está agora completamente branco. As mãos, aquelas mãos firmes de artista, agora tremem, mal conseguem segurar a navalha. E a barbearia, que era um ponto de encontro, está quase sempre vazia. Ele vive com dificuldades, praticamente esquecido por todos. E é precisamente aqui, nesta decadência, que a relação deles muda de forma fundamental. O medo e a admiração do passado dão lugar a uma coisa nova, uma ligação que nasce da desilusão partilhada. De um lado, o artista falhado, do outro, o estudante com os seus próprios falhanços. São dois homens com sonhos por cumprir e é nessa melancolia que finalmente se encontram como confidentes. E assim, naquela barbearia vazia, com um único espectador, o palco improvisasse. O mestre Finezas tenta reviver a sua glória passada, declamando cenas inteiras de peças antigas. É uma performance para uma plateia de cheia de saudade, onde ele murmura: "Eu fui o maior artista destas redondezas." E esta partilha leva-nos ao momento mais íntimo e talvez mais devastador da história, onde o último vestígio da sua arte se torna o centro de tudo. Num desabafo de pura vulnerabilidade, um mestre Finezas confessa que teve de vender tudo para sobreviver. Tudo, menos uma coisa: o seu violino. Para ele, este instrumento é muito mais do que um objeto. É a sua última recordação, a única âncora que ainda o liga a quem ele foi um dia. E o pedido que ele faz a seguir é de uma humildade que nos desarma. Não há aqui a arrogância de um artista a exibir-se. É o pedido de um homem que precisa desesperadamente de se sentir útil outra vez, de partilhar a única beleza que ainda lhe resta no mundo. E a música que sai do violino não é uma melodia perfeita,
Não, é descrita como um choro aflito, um som desamparado e triste. Isto mostra que já não se trata de uma performance para uma audiência, mas sim da expressão pura e crua da sua dor, das suas memórias, da sua alma. E então, no silêncio da loja deserta, acontece o momento mais arrepiante. O mestre Finezas curva lentamente a cabeça, agradecendo os aplausos de um teatro que só existe na sua memória. É um gesto que nos parte o coração, onde a tragédia da realidade se cruza com a glória imortal da sua arte. Então, o que é que retiramos desta história? No final, tudo se resume a uma reflexão profunda sobre a arte, a memória e o verdadeiro valor de uma vida. Esta frase é, no fundo, a sua declaração final, a defesa de uma vida inteira. No mundo que só parece valorizar o negócio e o trabalho prático, ele defende que a arte lhe deu algo mais profundo, o acesso aos mais belos momentos que a vida pode dar. Mesmo na pobreza e no esquecimento, ele sabe que viveu algo que o dinheiro não pode comprar. E a história deixa-nos com esta pergunta a ecoar na cabeça. O que resta de uma vida dedicada à arte quando os aplausos terminam e o palco fica vazio? Será que a memória da beleza que se viveu e que se criou é suficiente? É uma daquelas questões que nos obriga a pensar sobre o que é, afinal, o verdadeiro legado de um artista.